Você já percebeu como muitas vezes você se perde contando tudo o que acontece na sua vida, seja nas redes sociais, em conversas casuais ou até mesmo em pensamentos soltos que acabam tomando grande parte da sua mente? É como se você estivesse constantemente revisitando as mesmas situações, os mesmos problemas e até as mesmas vitórias, como se isso fosse suficiente para dar sentido à sua caminhada. Mas hoje quero te convidar a refletir sobre algo muito mais profundo. Em vez de simplesmente narrar o que se passa, você pode aprender com Jesus a viver de forma transformadora, com atitudes que mudam não apenas a sua história, mas também a de quem está ao seu redor. Jesus nunca se preocupou em ficar relatando cada detalhe de sua vida. Ele não gastava tempo se vangloriando do que havia feito ou reclamando do que havia sofrido. Pelo contrário, ele ensinava com gestos, com exemplos e com palavras que até hoje ecoam com força no coração de quem busca sentido. E é exatamente por isso que vamos explorar juntos 9 ensinamentos de Jesus que podem redefinir completamente o modo como você vive, fala e até mesmo reage diante das situações. Talvez você já tenha escutado muitas vezes que Jesus pregava sobre amor, perdão e esperança. Mas aqui quero te conduzir a enxergar esses princípios de uma forma prática, ligada ao seu dia a dia, para que você não apenas escute, mas comece a viver de forma diferente a partir de agora. O primeiro ensinamento que quero compartilhar com você é a importância de amar, sem esperar nada em troca. Jesus disse: "Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Mateus 5:44. Essa frase por si só já nos desafia a quebrar um padrão natural que temos de só retribuir bondade quando recebemos algo de bom. Imagine quantas situações na sua vida poderiam mudar se você decidisse amar mesmo quando não fosse correspondido. Amar quando não é fácil revela maturidade e traz liberdade, porque você não fica mais prisioneiro da reação do outro. Esse ensinamento parece duro, mas é libertador. Ele mostra que o amor verdadeiro não é uma moeda de troca, mas uma escolha diária. Talvez hoje você esteja enfrentando um relacionamento difícil, uma amizade que se desgastou ou até conflitos dentro da família. O amor que Jesus ensina não significa permitir abusos, mas sim manter seu coração livre do ódio e da vingança. Quando você escolhe amar, mesmo em meio à dor, você deixa de ser refém do ressentimento. Outro ponto essencial que Jesus nos ensinou é a confiança no cuidado do Pai. Ele declarou: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Mateus 6:34. Quantas vezes você se pega gastando horas, dias ou até semanas imaginando cenários futuros que talvez nunca aconteçam? A ansiedade é como uma prisão invisível que consome suas forças antes mesmo de o problema chegar. Mas Jesus nos ensina a descansar, a viver o hoje, a focar no que está diante de nós agora. Esse ensinamento é precioso, porque você não pode controlar tudo. Planejar é sábio, mas viver em constante medo do amanhã paralisa. Quando você aprende a confiar no cuidado de Deus, descansa no fato de que Ele sabe o que você precisa antes mesmo de pedir. Isso não significa cruzar os braços e esperar milagres caírem do céu, mas sim agir com fé, sem deixar a preocupação roubar sua paz. E o terceiro ensinamento que quero destacar neste primeiro bloco é o valor da humildade verdadeira. Jesus afirmou: "O maior entre vós será o vosso servo." Mateus 23:11. Essa declaração derruba a lógica do mundo moderno, que valoriza status, poder e aparências. Para Jesus, grandeza está em servir. Isso é tão contra a corrente que muitas vezes até nos incomoda. Afinal, quem quer ser reconhecido como servo quando todos buscam reconhecimento como líderes ou estrelas? Mas pense, quantas vezes você já encontrou pessoas que marcaram sua vida não pelo que possuíam, mas pelo modo como serviram com simplicidade?
Um vizinho que ajudou em um momento de crise, alguém que ouviu seu desabafo quando você mais precisava, ou até mesmo uma pessoa desconhecida que fez algo pequeno, mas que trouxe impacto enorme. Isso é grandeza aos olhos de Deus. A humildade que Jesus ensina não é sobre se diminuir ou se considerar incapaz, mas sobre reconhecer que você não é maior do que ninguém. Servir não te faz inferior, pelo contrário, te coloca mais próximo do coração de Cristo. Esses 3 primeiros ensinamentos já mostram como a vida pode ser diferente quando você decide aprender com o Mestre. Amar sem esperar retorno, confiar sem viver ansioso e servir com humildade são passos que podem transformar não só sua maneira de agir, mas também a forma como as pessoas te enxergam. Agora, para fixarmos bem essa primeira parte, quero propor algo especial. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a palavra transformação. Essa será a nossa senha secreta para mostrar que você está decidido a viver esses princípios e que deseja caminhar junto nesse processo de mudança. Quero ver você participando ativamente, porque isso não é apenas um vídeo, é uma jornada que estamos trilhando juntos. Seguindo nossa caminhada, quero que você perceba algo muito importante. Quando Jesus compartilhava seus ensinamentos, ele não apenas transmitia palavras bonitas, mas mostrava com a própria vida como cada princípio deveria ser vivido. E é justamente isso que faz a diferença entre apenas ouvir e realmente praticar. No primeiro bloco, nós falamos sobre amor sem esperar nada em troca, confiança no cuidado de Deus e humildade verdadeira. Agora, vamos mergulhar em outros 3 ensinamentos que podem mudar o rumo da sua história de forma prática, se você decidir aplicá-los com seriedade. O 4º ensinamento que Jesus deixou é o poder do perdão que liberta. Ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. Essa é uma das áreas mais desafiadoras, porque perdoar não é natural, ainda mais quando a ferida é profunda. Você pode estar carregando dentro de si mágoas de anos, lembranças de palavras duras, gestos de traição ou até situações de injustiça que não se apagam facilmente. Mas Jesus sabia que o perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro, é um presente para si mesmo. Quando você perdoa, você corta as correntes que te mantêm preso ao passado. Não significa esquecer, não significa dizer que o que fizeram foi certo, mas sim se recusar a deixar que aquela ferida continue governando sua vida. É como se você entregasse a dívida a Deus e dissesse: Senhor, eu não vou carregar mais isso. E acredite, a leveza que vem depois é indescritível. Quantas portas novas poderiam se abrir na sua vida se você simplesmente liberasse perdão hoje? O 5º ensinamento que Jesus nos traz é o poder das palavras. Em Mateus 12:36 ele disse: de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso revela a seriedade do que falamos. Suas palavras têm poder de edificar ou de destruir, de curar ou de ferir, de encorajar ou de desanimar. Talvez você nem perceba, mas aquilo que você repete diariamente acaba moldando a forma como enxerga o mundo e como as pessoas enxergam você. Se você vive reclamando, murmurando ou espalhando palavras de derrota, sua vida acaba refletindo exatamente isso. Mas se você decide falar com esperança, se dedica a semear palavras de encorajamento, não apenas para os outros, mas para si mesmo, a atmosfera ao seu redor muda. É como se você preparasse o terreno para que coisas boas florescessem. Jesus nunca usava palavras de forma aleatória. Cada frase tinha propósito, cada resposta vinha carregada de verdade, e é isso que ele nos chama a praticar. Já o 6º ensinamento que vamos destacar é a generosidade, que vai além do esperado. Jesus disse: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
Mateus 5,41. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma profundidade enorme. Naquela época, os soldados romanos tinham o direito de obrigar qualquer pessoa a carregar sua bagagem por uma milha. Era um ato humilhante, pesado e muitas vezes injusto. Mas Jesus ensina que, ao invés de fazer apenas o mínimo por obrigação, devemos ir além, voluntariamente. Esse ensinamento quebra toda a lógica humana. Quem em sã consciência faria mais do que aquilo que foi imposto? Mas Jesus mostra que quando você dá mais do que esperam, quando entrega generosidade de forma inesperada, você surpreende, desarma e mostra uma força que não vem da carne, mas do Espírito. Talvez na sua vida hoje, a segunda milha seja perdoar mais uma vez, ajudar alguém sem ser reconhecido, ou oferecer tempo e atenção mesmo quando você está cansado. Essa atitude não apenas abençoa o outro, mas transforma você por dentro. Esses 3 ensinamentos, palavras com propósito e generosidade, se unem aos que já vimos antes para formar uma base sólida de vida. Não se trata de teorias bonitas, mas de práticas que podem mudar sua rotina, suas relações e até sua própria visão de futuro. Agora quero te pedir algo muito importante. Se esse conteúdo já está tocando sua vida, se inscreva no canal agora mesmo. Mas eu não quero fazer aquele pedido frio que você ouve em todo vídeo por aí. O que eu quero é que você entenda que, ao se inscrever, você não apenas acompanha novos conteúdos, mas se torna parte de uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de crescimento, de fé viva e de transformação real. E mais do que isso, eu gostaria que você interagisse de uma forma diferente. Conte nos comentários qual desses 3 ensinamentos deste bloco mais falou com você. O perdão, o poder das palavras ou a generosidade. Mas não apenas diga qual foi, escreva também como você pretende aplicar isso no seu dia a dia. Essa interação não é só para gerar engajamento, mas para que possamos construir juntos uma corrente de inspiração. Você não imagina o quanto a sua experiência pode ajudar outra pessoa que esteja passando pelo mesmo dilema. Então não deixe para depois. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe nos comentários sua reflexão prática. Isso vai fazer com que esse espaço seja mais do que um canal, mas um lugar de encontro, de apoio e de fé. Até aqui, já vimos 6 ensinamentos que, se colocados em prática, têm o poder de transformar sua forma de pensar, de agir e até de se relacionar com as pessoas. Falamos sobre amar sem esperar nada em troca, confiar no cuidado de Deus, viver a humildade verdadeira, perdoar de coração, usar palavras com propósito e praticar uma generosidade que vai além do esperado. Agora, vamos mergulhar em mais 3 princípios de Jesus que fecham os 9 ensinamentos deste roteiro e que vão te desafiar ainda mais a viver de forma diferente. O 7º ensinamento que precisamos destacar é a importância da oração constante. Em Lucas 18:1 está escrito: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Jesus não apenas falava sobre oração, ele vivia em oração. Ele se retirava para lugares solitários, buscava intimidade com o Pai. E isso nos mostra que a oração não deve ser algo restrito a momentos de dificuldade ou rituais religiosos. É um estilo de vida. Orar é conversar com Deus de forma sincera, sem máscaras, sem repetições mecânicas. É abrir o coração, apresentar suas alegrias, seus medos, suas dúvidas e até suas falhas. Muitas vezes você pode pensar que não sabe orar da maneira correta, mas Jesus mesmo disse que o Pai já conhece o que você precisa antes de pedir. Mateus 6:8. A oração é o fio que conecta sua vida ao céu. E quanto mais constante for esse diálogo, mais sensível você se torna para perceber a direção de Deus. O 8º ensinamento é sobre não julgar precipitadamente. Jesus disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados."
Mateus 7:1. Essa é uma das palavras mais conhecidas, mas talvez uma das mais difíceis de aplicar. Somos rápidos em criar opiniões, em rotular pessoas e situações apenas com base no que vemos ou ouvimos de forma superficial. Mas Jesus nos lembra que não temos todas as informações, não conhecemos o coração do outro e, por isso, não temos autoridade para julgar. Isso não significa que você deva viver sem discernimento, porque julgar e discernir são coisas diferentes. Discernir é avaliar com sabedoria para tomar decisões certas. Julgar é condenar sem misericórdia. Quantas vezes você já foi julgado por alguém que nem sabia metade da sua história? E quantas vezes você já fez o mesmo sem perceber? O chamado de Jesus é para que você viva com mais compaixão, lembrando que cada pessoa está travando batalhas que muitas vezes são invisíveis. E, finalmente, o 9º ensinamento é o valor da fidelidade nas pequenas coisas. Em Lucas 16:10, Jesus afirmou: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito." Esse princípio é poderoso, porque mostra que a grandeza do caráter não está em feitos gigantescos, mas em atitudes diárias, muitas vezes imperceptíveis. Você quer alcançar grandes conquistas? Quer ver sua vida avançar de forma significativa? Então, comece sendo fiel no que parece pequeno. Seja pontual, seja íntegro, cumpra sua palavra, cuide do que já possui, seja grato pelas oportunidades que surgem. Muitas vezes você pode estar pedindo a Deus coisas enormes, mas ainda não se mostrou responsável no que já tem em mãos. Jesus nos ensina que a fidelidade cotidiana abre as portas para responsabilidades maiores. Esses 3 últimos ensinamentos completam o quadro de 9 lições práticas deixadas por Jesus. Oração constante, não julgar precipitadamente e fidelidade no pouco são como chaves que destrancam novas dimensões da sua vida espiritual e emocional. Quando você junta tudo o que já vimos, amor, confiança, humildade, perdão, palavras certas, generosidade, oração, compaixão e fidelidade, você percebe que não se trata apenas de religião, mas de um estilo de vida que reflete o próprio caráter de Cristo. Agora eu quero que você faça uma pausa e reflita. Qual desses 9 ensinamentos mais te confrontou até aqui? Às vezes, não é o mais bonito ou o mais emocionante, mas aquele que revela exatamente onde você precisa mudar. Pode ser que seja a questão do perdão, ou talvez a ansiedade, ou até a dificuldade de não julgar. Não importa qual, o mais importante é que você reconheça e dê o primeiro passo para praticar. E lembre-se, Jesus nunca chamou ninguém para uma vida de aparência, mas para uma vida de transformação verdadeira. Ele não prometeu facilidades, mas garantiu presença, força e propósito. Cada ensinamento que você escolhe aplicar te aproxima de uma vida mais leve, mais plena e mais conectada com o que realmente importa. Neste ponto do nosso roteiro, quero reforçar algo especial. Você não está apenas assistindo a um vídeo qualquer, você está sendo convidado a viver uma mudança real. E mudanças verdadeiras não acontecem de uma vez, mas com decisões diárias. Então, escolha hoje qual ensinamento você vai colocar em prática ainda nesta semana. Agora que já percorremos os 9 ensinamentos de Jesus que podem transformar sua vida, chegou o momento de enxergar como esses princípios não são apenas ideias distantes ou teorias bonitas, mas realidades vividas por pessoas comuns. Muitas vezes, quando ouvimos pregações ou reflexões, pensamos: isso é lindo, mas será que funciona mesmo na vida real? É justamente aqui que a prática se torna essencial, porque o Evangelho nunca foi apenas para ser ouvido, mas para ser vivido. Quero começar contando a história de Helena, uma mulher de 42 anos que trabalhava como enfermeira em um hospital público. A rotina dela era exaustiva. Longos plantões, muitas vezes sem pausa para descanso,
atendendo pacientes em momentos críticos. Helena tinha tudo para se tornar amarga, cansada e indiferente, porque a realidade era dura. Mas ela escolheu aplicar o ensinamento de Jesus sobre humildade e serviço. Mesmo em meio à correria, ela fazia questão de ouvir as pessoas, olhar nos olhos, tratar cada paciente como alguém valioso. Certa vez, uma senhora em estado grave disse: "Eu nunca fui tratada assim antes." Helena respondeu: "Eu só faço o que Jesus faria." Esse pequeno gesto fez toda a diferença. Ela não pregou um sermão, não citou um versículo em voz alta, mas pregou com atitudes. A vida de Helena nos mostra que servir é grandeza. Quando você coloca em prática o ensinamento da humildade, o mundo ao redor começa a enxergar em você uma luz que não se apaga. Agora pense em outro exemplo. Renato, um jovem de 29 anos que trabalhava como motorista de aplicativo. Ele tinha uma vida agitada, correndo de um lado para o outro para pagar as contas. Mas algo o incomodava profundamente. Ele vivia preso à ansiedade. Era sempre preocupado com o amanhã, com os boletos, com o futuro incerto. Até que um dia, lendo Mateus 6,34, ele entendeu a frase de Jesus: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã." Aquilo soou como um convite para respirar fundo e entregar seus medos a Deus. Renato decidiu que todos os dias, antes de ligar o aplicativo e sair para dirigir, faria uma oração curta pedindo paz e direção. Aos poucos, ele começou a perceber que a ansiedade diminuía e que, mesmo diante dos desafios, ele conseguia manter a calma. O mais incrível é que essa mudança interior refletiu em seus passageiros. Vários disseram: "Sua corrida foi a mais tranquila do meu dia." Ele estava vivendo o ensinamento de confiar no cuidado de Deus. E isso não só transformou a vida dele, mas também a experiência de quem cruzava seu caminho. Outro exemplo marcante é o de Carolina, uma professora de 35 anos que enfrentava grandes conflitos familiares. Discussões antigas, ressentimentos guardados, palavras duras que nunca tinham sido esquecidas. O ambiente em casa era pesado e ela já havia tentado resolver várias vezes sem sucesso. Foi quando se deparou com Mateus 6,14. "Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós." Esse versículo bateu forte em seu coração. Ela percebeu que esperava que os outros mudassem, mas que o primeiro passo precisava ser dela. Com muita luta interior, Carolina decidiu liberar perdão, mesmo sem ouvir pedidos de desculpa. Ela começou a mudar sua postura, deixou de revidar, passou a responder com calma e até a orar por aqueles que a magoaram. No começo, parecia em vão, mas, com o tempo, a atmosfera foi mudando. As conversas ficaram menos tensas e algumas feridas começaram a cicatrizar. Carolina entendeu na prática que o perdão não é apenas uma palavra bonita, mas uma chave que abre portas para a restauração. Essas histórias de Helena, Renato e Carolina não são casos isolados. São apenas 3 entre milhões de pessoas que escolheram aplicar os ensinamentos de Jesus no cotidiano. E você? Qual dessas histórias mais se aproxima da sua realidade? Talvez você esteja no lugar de Helena, precisando aprender a servir mesmo em meio à correria. Ou no de Renato, lutando contra a ansiedade. Ou no de Carolina, precisando perdoar para viver em paz. O mais lindo é que Jesus não faz distinção. Ele ensina os mesmos princípios para todos, independentemente da profissão, idade ou contexto. O que muda é como cada um decide viver aquilo no seu cenário específico. E aqui quero te trazer uma reflexão importante. Aplicar os ensinamentos de Jesus não significa que sua vida ficará livre de dificuldades. Helena continuou enfrentando plantões pesados. Renato ainda tinha contas para pagar. E Carolina não viu sua família se transformar da noite para o dia.
Mas todos eles passaram a lidar com os desafios de outra forma, com leveza, fé e esperança. Esse é o ponto central. Não se trata de eliminar problemas, mas de aprender a enfrentá-los com um coração alinhado ao que Jesus ensinou. Isso traz força interior, paz em meio ao caos e coragem para continuar, mesmo quando tudo parece desabar. Quando pensamos nos ensinamentos de Jesus, muitas vezes focamos apenas na mudança individual. E, de fato, ela é essencial, porque tudo começa dentro de você. Mas o poder dessas palavras não para no nível pessoal. Ele se expande para famílias, comunidades inteiras e até gerações. O que Jesus ensinou não foi apenas para que uma pessoa tivesse paz, mas para que essa paz se multiplicasse e se tornasse cultura em meio ao caos. Neste bloco, quero te mostrar como os princípios que já vimos, amor, confiança, humildade, perdão, palavras de vida, generosidade, oração, compaixão e fidelidade, se tornam sementes que, quando plantadas em comunidade, podem gerar frutos surpreendentes. Pense em uma pequena cidade do interior, onde a rotina era marcada por disputas políticas, fofocas e divisões familiares que se arrastavam por anos. Nesse lugar, um grupo de pessoas decidiu se reunir semanalmente para estudar os ensinamentos de Jesus. Não eram pastores, nem líderes religiosos renomados. Eram pessoas comuns, um pedreiro, uma costureira, um estudante universitário e até um senhor aposentado que cuidava de uma pequena horta. A princípio, eles se reuniam apenas para ler, refletir e orar. Mas algo começou a acontecer. Quando estudaram sobre o perdão, alguns decidiram se reconciliar com vizinhos que não falavam há anos. Quando refletiram sobre generosidade, organizaram uma pequena arrecadação de alimentos para famílias necessitadas. Quando entenderam sobre o poder das palavras, passaram a se comprometer em não falar mal dos outros. E com o tempo, o que parecia uma simples reunião se transformou em um movimento de transformação social. As pessoas da cidade começaram a notar. Os conflitos diminuíram, as brigas que antes se arrastavam perderam força, e até os comerciantes locais perceberam que o ambiente estava mais leve. Tudo isso começou porque alguns decidiram aplicar os ensinamentos de Jesus em comunidade. Outro exemplo poderoso é o de um grupo de jovens em uma periferia de grande cidade. Eles viviam em um contexto difícil, cercados por violência, falta de oportunidades e muitas tentações. Mas, em vez de se conformarem com a realidade, escolheram criar um projeto social inspirado nas palavras de Jesus sobre servir ao próximo. Começaram pequenos, oferecendo aulas de reforço escolar para crianças do bairro. Logo depois, passaram a organizar atividades esportivas, oficinas de música e até palestras sobre cidadania. O mais interessante é que esses jovens não tinham muitos recursos. Alguns trabalhavam em empregos simples, outros ainda estavam no ensino médio. Mas o que eles possuíam de sobra era a disposição para viver os princípios do Evangelho. E sabe o que aconteceu? Vários adolescentes que poderiam ter se perdido no caminho das drogas ou da criminalidade encontraram uma nova perspectiva de vida. Muitos hoje estudam, trabalham e até ajudam em outros projetos sociais. Esse exemplo mostra como a fidelidade no pouco, Lucas 16:10, pode gerar impactos gigantescos quando é vivida coletivamente. Um pequeno grupo fiel ao que aprendeu pode transformar realidades inteiras. Também quero destacar uma comunidade rural, em que a oração se tornou prática central. Havia naquela região muita escassez, poucas chuvas e dificuldades econômicas. Mas, em vez de se desesperarem, as famílias decidiram se unir em oração constante, inspiradas nas palavras de Lucas 18:1 sobre orar sem desfalecer. Eles se reuniam embaixo de uma grande árvore e cada encontro era marcado por pedidos, louvores e encorajamento mútuo. Com o tempo, além da mudança espiritual,
Começaram a surgir também soluções práticas. Pessoas compartilharam conhecimentos de agricultura, outros dividiram sementes e juntos encontraram maneiras de enfrentar as dificuldades. A união da oração com a prática trouxe não apenas esperança, mas resultados concretos. E essa comunidade passou a ser reconhecida por sua resiliência e por sua fé viva. Esses exemplos nos mostram que os ensinamentos de Jesus não são apenas para momentos de reflexão pessoal, mas têm força para alterar culturas. Quando uma comunidade decide amar de forma incondicional, perdoar sem reservas, falar palavras de vida e servir uns aos outros, aquilo que parecia impossível se torna realidade. É como se cada princípio fosse uma pedra lançada em um lago. As ondas se espalham cada vez mais longe, atingindo áreas que você nem imaginava. Agora pense em sua própria realidade. Qual seria o impacto se na sua família todos escolhessem viver esses princípios? Se no seu trabalho houvesse mais generosidade e menos julgamento? Se no seu bairro as pessoas aprendessem a se unir em oração e apoio mútuo? Pequenas decisões podem mudar ambientes inteiros. Por isso, quero te encorajar a não guardar esses ensinamentos só para você. Compartilhe-os, viva-os em grupo, incentive outras pessoas a caminhar nessa direção. Muitas vezes você pode pensar que é apenas uma gota no oceano, mas lembre-se, até a maior das ondas começa com um simples movimento. Até aqui você já percebeu que os ensinamentos de Jesus não são apenas conselhos para viver melhor no presente, mas também fundamentos para enfrentar o futuro. E quando falamos de futuro, falamos de algo incerto, repleto de dúvidas, desafios e muitas vezes medos. Quem nunca se perguntou, como vou lidar com o que está por vir? Será que vou ter forças? Será que vou conseguir vencer as batalhas que ainda nem chegaram? Essas perguntas são naturais, mas é exatamente aí que os princípios que já estudamos ganham ainda mais valor. A primeira verdade que você precisa ter em mente é que Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. Esse versículo é um pilar para enfrentar os dias futuros. As aflições são inevitáveis, mas o ânimo é uma escolha. E essa escolha é possível porque sabemos que seguimos aquele que já venceu. Quando você olha para frente com esse entendimento, a incerteza deixa de ser um peso esmagador e passa a ser um espaço onde a fé pode florescer. O futuro não está nas suas mãos, mas está nas mãos de Deus. E isso deve ser um motivo de paz, não de desespero. Mas como colocar isso em prática? Aqui entra o primeiro ponto que quero destacar neste bloco: aprender a enxergar o futuro como oportunidade e não como ameaça. Quando você carrega os ensinamentos de Jesus, cada desafio é uma chance de aplicar aquilo que já está no seu coração. A crise pode ser a oportunidade de exercitar a confiança. O conflito pode ser a chance de praticar o perdão. A escassez pode ser o momento de viver a generosidade. Ou seja, o futuro, por mais assustador que pareça, é um campo aberto para a manifestação da fé. Um exemplo prático disso foi a experiência de Miguel, um jovem de 33 anos que trabalhava como pequeno empreendedor no ramo de alimentação. Ele enfrentou tempos difíceis quando sua lanchonete teve de fechar temporariamente por causa de crises econômicas. O futuro parecia escuro e sem saída. Mas Miguel se lembrou do ensinamento de Jesus sobre fidelidade no pouco. Lucas 16:10. Em vez de desistir, ele se manteve firme, reorganizou suas finanças e, com criatividade, começou a vender refeições simples por aplicativo. Não foi fácil, mas a perseverança e a fé abriram novas portas. Hoje, ele não só se reergueu, como também gera empregos para outras pessoas. O que fez a diferença? A maneira como ele encarou o futuro.
Miguel decidiu enxergar a crise como oportunidade para confiar e inovar. Essa atitude prática mostra que viver os ensinamentos de Jesus não é apenas teoria espiritual. É uma postura que afeta todas as áreas da vida, inclusive as decisões mais concretas. Outro ponto essencial é entender que o futuro não precisa ser enfrentado sozinho. Jesus deixou claro que estaria conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essa promessa traz uma segurança enorme. Quando você pensa no amanhã, lembre-se de que você não vai enfrentá-lo sozinho. Deus caminha ao seu lado, guiando, sustentando e fortalecendo. Essa verdade muda completamente a forma de viver. Em vez de temer, você confia. Em vez de se desesperar, você descansa. E aqui entra um ensinamento prático que complementa todos os outros. Viver com esperança ativa. Não é apenas esperar sentado que algo bom aconteça, mas agir todos os dias motivado pela esperança de que Deus está no controle. Essa esperança se traduz em atitudes como cuidar das pequenas coisas, investir em relacionamentos, sonhar sem medo e, principalmente, manter a fé firme mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Quero que você imagine agora como seria sua vida se, em vez de olhar para o futuro com ansiedade, você o encarasse como uma chance de aplicar cada ensinamento de Jesus. Imagine que, em cada desafio, você lembrasse: posso amar mesmo quando não recebo amor. Posso confiar mesmo sem ter todas as respostas. Posso perdoar mesmo quando dói. Posso falar palavras de vida mesmo em meio à crise. Posso ser fiel no pouco enquanto aguardo o muito. Essa forma de viver traz não apenas paz interior, mas força para avançar, porque você deixa de lutar sozinho e passa a lutar com Deus. E aqui vai uma reflexão importante. Você não pode controlar o futuro, mas pode controlar como vai reagir a ele. Essa é a grande chave que Jesus nos entregou. Ele não disse que você teria domínio sobre todas as circunstâncias, mas mostrou como responder diante delas. Essa resposta é o que molda sua trajetória. Por isso, neste momento, quero te convidar a olhar para frente com fé. O amanhã pode trazer surpresas, mas nenhuma delas é maior do que o Deus que caminha com você. Cada ensinamento que já vimos é como uma armadura para enfrentar o que está por vir. Você não está despreparado. Você já carrega dentro de si as ferramentas necessárias para vencer. Se até aqui falamos sobre como aplicar os ensinamentos de Jesus na vida pessoal, no relacionamento com os outros e até na forma de enxergar o futuro, agora chegamos a um ponto decisivo: a missão. Porque viver os princípios de Jesus não é apenas para o seu crescimento ou conforto, mas para que você se torne alguém que deixa marcas no mundo. O próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5:14. Isso significa que você tem um papel essencial: iluminar, apontar caminhos, influenciar positivamente. Muitas vezes, você pode pensar que missão é algo reservado para pessoas com títulos religiosos, missionários que viajam para outros países ou pregadores reconhecidos. Mas a verdade é que a missão começa exatamente onde você está. Jesus chamou pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos, mulheres simples, trabalhadores, e foi através delas que a mensagem se espalhou. Isso mostra que não importa a sua profissão, idade ou condição, você é parte desse plano. E talvez você se pergunte: mas o que eu posso fazer? Eu não tenho grandes recursos ou influência. A resposta está em algo que Jesus disse sobre o grão de mostarda, Mateus 13:31-32. É a menor das sementes, mas quando cresce, se torna uma árvore que dá sombra e acolhe aves. O que ele quis mostrar que não é o tamanho do que você faz que importa, mas o coração e a constância. Uma palavra de encorajamento, um gesto de compaixão, uma escolha justa podem transformar uma vida inteira. Um exemplo disso é a história de Carla,
uma professora de história de 42 anos que decidiu aplicar os ensinamentos de Jesus em sua sala de aula. Ela não podia pregar abertamente dentro da escola, mas podia ser exemplo de paciência, de justiça e de amor. Aos poucos, os alunos perceberam algo diferente em sua postura. Uma adolescente chegou a dizer: "Professora, quando a senhora fala, a gente sente paz, mesmo quando o assunto é difícil." Isso mostra que cumprir a missão não é sempre sobre grandes discursos, mas sobre viver de forma tão coerente que as pessoas enxergam algo além de você. Elas enxergam Cristo. Outro aspecto da missão é entender que ela não se limita ao que você faz hoje, mas se projeta no legado que você vai deixar. Quantas pessoas já passaram pela sua vida e foram marcadas pela forma como você tratou, perdoou ou ajudou? Quantas ainda vão lembrar da sua generosidade quando você nem estiver mais perto? Essa é a força da missão. Ela atravessa o tempo. E para que você viva isso, é preciso internalizar o chamado de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Mas repare, esse ir não significa necessariamente viajar para longe. Pode significar ir até a sua família, seu bairro, seu trabalho, seu círculo de amigos. O mundo que Jesus te chama a alcançar começa no lugar onde você está agora. É nesse ponto que missão e propósito se encontram. O propósito é a razão pela qual você foi criado, o sentido que Deus colocou na sua vida. A missão é a forma como esse propósito se manifesta no dia a dia. E viver com propósito não significa apenas fazer grandes feitos, mas ser fiel em cada pequeno ato. Jesus ensinou que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Mateus 25:21. Portanto, cada escolha diária é parte do propósito maior. Agora, quero te convidar a refletir. Qual é o propósito que você sente em seu coração? Talvez você ainda não tenha clareza, mas uma boa forma de começar é observar em quais situações você sente compaixão, em quais causas seu coração se move e onde você percebe que pode fazer diferença. Muitas vezes Deus fala através dessas inclinações. E lembre-se, cumprir sua missão não significa perfeição, significa disposição. Os discípulos de Jesus falharam várias vezes, mas continuaram seguindo, aprendendo e crescendo. O que importa é estar disponível, dar passos de fé, mesmo que sejam pequenos. O impacto de viver o propósito é gigantesco. Imagine uma pessoa que, em vez de viver apenas para si, escolhe investir no próximo, repartir o que sabe, oferecer tempo e atenção. Essa pessoa cria um círculo de transformação ao seu redor. E quando muitas pessoas começam a viver assim, a sociedade inteira muda. Essa foi a estratégia de Jesus: transformar o mundo através de corações transformados. Um ponto muito prático para aplicar isso é começar hoje mesmo. Você não precisa esperar ter mais dinheiro, mais tempo ou mais condições. Pode começar com o que tem. Uma ligação para alguém que está sozinho, uma oração por alguém em dificuldade, um sorriso oferecido em um momento de tensão. Pequenos gestos se tornam grandes quando feitos em amor. E há algo ainda mais profundo. A missão também envolve testemunho. Você pode até não perceber, mas sua vida está sempre comunicando algo. O jeito que você reage, que fala, que decide, que trata os outros, tudo isso é uma pregação silenciosa. Quando suas atitudes estão alinhadas com os ensinamentos de Jesus, você está pregando sem usar palavras. Por isso, o que quero deixar claro neste bloco é que sua missão não é uma obrigação pesada, mas um privilégio de participar do plano de Deus. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu nos incluir, porque sabe que no processo somos transformados também. Chegamos ao último bloco desta jornada pelos 9 ensinamentos de Jesus. Até aqui, percorremos desde o amor sem esperar nada em troca até o chamado para viver uma missão com propósito. Mas agora,
quero te convidar a dar o passo final. Transformar tudo isso em prática diária, tornando cada princípio parte do seu estilo de vida. O primeiro ponto é simples, mas poderoso. Consistência é mais importante que intensidade. Não adianta aplicar todos os ensinamentos de uma vez e se sentir sobrecarregado. A transformação acontece quando você escolhe viver cada princípio todos os dias, mesmo que em pequenas atitudes. Pode ser um gesto de perdão, uma palavra de incentivo, um momento de oração, uma ação de generosidade. Cada pequeno passo é um tijolo na construção de um caráter sólido e de uma vida alinhada aos ensinamentos de Cristo. Imagine que cada dia é uma tela em branco. Você tem a oportunidade de colorir essa tela com atos de amor, fé e compaixão. Quando faz isso de forma repetida, a imagem final é uma vida de impacto, paz e propósito. E aqui entra outro ponto. Não espere reconhecimento. Muitas vezes, o que você planta será visto apenas pelo céu. Mas é justamente isso que torna a prática ainda mais poderosa. Você age pelo que é certo, não pelo que traz fama ou recompensas imediatas. Agora, quero trazer à tona a importância da comunidade. Nenhum ensinamento de Jesus é feito para ser vivido isoladamente. Ele nos chama a caminhar juntos, a edificar uns aos outros, a compartilhar experiências e aprendizados. Em comunidade, cada pessoa atua como um espelho, mostrando onde podemos melhorar, encorajando-nos a continuar e celebrando nossas conquistas. A fé compartilhada multiplica o efeito de cada ato. Você pode começar pequeno. Participe de grupos de estudo bíblico, rodas de oração, projetos de voluntariado ou simplesmente encontre pessoas que compartilham valores semelhantes. Quanto mais você se conecta com outros que estão na mesma jornada, mais força, inspiração e motivação você encontra. E não se trata apenas de receber, mas de dar. Compartilhar suas histórias, experiências e aprendizados é uma maneira de fortalecer toda a comunidade. Outro aspecto essencial é refletir diariamente. Jesus nos ensinou a viver com propósito, mas isso exige atenção. Ao final de cada dia, reserve um momento para pensar sobre como aplicou cada ensinamento. Pergunte a si mesmo: fui amoroso hoje? Perdoei quando era difícil? Usei minhas palavras para edificar? Fui generoso? Mantive minha fé no pouco? Orei com sinceridade? Vivi meu propósito? Esse exercício diário mantém os princípios vivos, evitando que se tornem apenas ideias na cabeça. E, finalmente, quero te convidar a um gesto muito especial: compartilhar sua história. Ao longo dessa jornada, você descobriu ensinamentos que podem transformar sua vida. Agora, pense em como isso impactou sua forma de agir, sentir e pensar. Escreva nos comentários do vídeo. Conte uma experiência sua, diga o que aprendeu, como pretende aplicar cada princípio e qual ensinamento mais te marcou. Essa não é apenas uma forma de interação, mas uma oportunidade de inspirar outros a seguir pelo mesmo caminho. Não se esqueça de se inscrever no canal, mas não de forma superficial. Eu quero que você entenda que, ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade que cresce junto, que aprende junto e que transforma vidas. Sua presença, seus comentários, suas histórias e reflexões ajudam a construir um espaço onde cada pessoa se sente acolhida, ouvida e fortalecida. A beleza de viver os ensinamentos de Jesus é que eles nunca envelhecem. São válidos para qualquer época, para qualquer situação, para qualquer pessoa. O que muda é a forma como você escolhe praticá-los. Hoje, você pode começar com pequenos gestos. Amanhã, eles se tornam hábitos, e daqui a algum tempo, toda a sua vida passa a refletir o caráter de Cristo. Então, antes de concluir, quero que faça um compromisso consigo mesmo. Escolha pelo menos um ensinamento que vai colocar em prática de forma intensa nesta semana. Pode ser o perdão, a generosidade, a fidelidade no pouco,
a oração constante ou qualquer outro que mais tenha tocado seu coração. E quando fizer, compartilhe nos comentários o que aconteceu. Sua experiência pode inspirar alguém que precisa exatamente daquela palavra ou gesto para transformar a própria vida. Lembre-se, viver os ensinamentos de Jesus é uma jornada, não uma corrida. Cada passo importa, cada escolha conta, cada gesto é significativo. E ao fazer isso, você se torna um agente de transformação, não apenas para si, mas para todos ao seu redor. Obrigado por acompanhar este roteiro até aqui. Espero que esses 9 ensinamentos façam parte do seu cotidiano e que você encontre força, paz e propósito em cada um deles.